10 horas 13 minutos, 10 e 13, 11 graus é a temperatura de uma manhã de terça-feira bastante gelada aqui no Litoral Norte. Vou conversar na programação da Jovem Pan News Litoral com o advogado Jairo Dornelles. Ele atua na área do direito previdenciário, direito do trabalho, planejamento previdenciário, planejamento sucessório e proteção patrimonial familiar. É o atual presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa do município de Capão da Canoa e fundador da Tribuna do Aposentado. Dr. Jairo, primeiramente agradecimentos pela sua participação aqui na programação da Jovem Pan News Litoral. O que é a Tribuna do Aposentado e quais os seus objetivos? Muito bom dia, é um prazer tê-lo conosco. Bom dia, o prazer é nosso, Sandro. É sempre um prazer participar aqui da Jovem Pan e levar esse canal de informações que é a Tribuna do Aposentado ao conhecimento de mais pessoas. O que é ele? Ele é um canal que foi idealizado a fim de levar ao aposentado, ao pensionista, ao trabalhador interessado nesta matéria, quem é os candidatos, quem é os agentes políticos que são comprometidos com Sim. o aposentado, com o pensionista, com a viúva, com o trabalhador, com a questão das regras que envolve o sistema previdenciário. Então nós temos que ter um conhecimento que todos nós temos a intenção de se aposentar. Todos nós temos a intenção de chegar à maior idade, né, aos 65 mais, e lá estarmos guarnecidos por um sistema que nos traga o sustento necessário. Né? Será que a gente tem lá no Congresso hoje pessoas interessadas em combater a desvalorização do benefício previdenciário? Há 20 anos atrás, um benefício previdenciário corresponderia a 8 salários mínimos. Hoje, pela política envolvida e pelo interesse dos políticos envolvidos, o salário, o teto da Previdência Social, hoje é 5,3%, né, 5,30% do salário mínimo. Então, ou seja, existe uma desvalorização notória, né? A viúva está absolutamente desassistida, né? Imagine o senhor, né? Casado com uma senhora que se dedicou à família e a pessoa se aposenta com 8 salários mínimos lá há 20 anos atrás. A pessoa que tem 8 salários mínimos tem uma situação patrimonial, tem uma situação que ele também precisa manter. Sim. Né? Impostos, né? Manutenção de patrimônio e tal. Passados 20 anos, aquela pessoa não recebe mais 8 salários mínimos, ela está recebendo 5 salários mínimos, porque existe uma desvalorização. Mas os impostos continuaram. Continuaram, né? Mas infelizmente o marido veio a falecer ou a companheira veio a falecer. O que acontece? Era 5, mas daí esses 5 quebra 40% e a viúva então fica com uma situação de calamidade, porque você tem ainda uma situação a ser sustentada, uma família, né? Os compromissos mensais, e não tem mais o companheiro, né? Então, assim, nós nos dedicamos a trazer, a divulgar o político que está interessado em defender essas pessoas, em defender o trabalhador especial, que a regra foi modificada, né? Muitos deles aos 45 do segundo tempo, lá já com anos de atividade, né? O policial militar que esteve ameaçado aí, né? Anos de atividade, quando vê a regra muda. Então vamos ver quem é que é comprometido, porque por vezes, né, a gente precisa que a pessoa às vezes não é só com o aposentado, mas que ele tenha o interesse, o pensamento, a busca, né? Isso numa situação federal que nós estamos falando, né? Porque nós temos também as necessidades estaduais, Sim. né? O funcionalismo público estadual, né? Que hoje também está passando por algumas
algumas mudanças, né? Principalmente aí a questão dos agentes públicos de saúde, né? Que também é uma pauta que está latente. E quem é que é interessado nisso? Então, é um canal que vai entrevistar os candidatos, aqueles que o partido indicar como interessados na questão do aposentado, Sim. do pensionista, das regras previdenciárias, e o deputado estadual, deputado federal e senadores. Agora, como é que os aposentados chegam a este canal para obter as informações? Então, nós temos um canal que está no Instagram, no Facebook, a rádio, uma rádio web também que está sendo, né, ela já está praticamente fechado, né, porque tem todo... Além deles, né, nós estamos trabalhando também com a Federação dos Aposentados, né, e as associações, através dos canais das associações de aposentados municipais. Muito bem. Jairo, é importante salientar que a matéria previdenciária, a maior parte dela passa pela política, né? Porque são feitas alterações legislativas que vão impactar o aposentado, o pensionista, enfim. Conhecer aqueles políticos que estarão lá, né? É claro que nós temos uma disputa aí na frente, então nós não podemos saber quem vai ou não, né? Nós temos uma quantidade X de representantes que já estão no parlamento, mas nós não sabemos se esses representantes ficarão no parlamento. Mas é importante conhecermos as pautas destes pré-candidatos hoje, né? Para termos um direcionamento e um conhecimento acerca do que se pretende no futuro. Mais ou menos isso. Com certeza. Sabe, assim, que nas questões regionais, nós verificamos, assim, pela nossa trajetória, as carências principais, assim, que são mais latentes. Essas matérias que nós conversamos até então são de âmbito nacional e tratadas no âmbito federativo. Mas o que acontece, né? Na cidade de Osório, né, a cidade necessita de um lar de acolhimento de idosos durante o dia, né, que a gente chama casa-dia, ou, né, acolhimento de idosos dia, que é uma coisa muito necessária, porque, afinal de contas, são centenas de famílias que têm um idoso que, por vezes, tendo em vista a necessidade dos filhos de trabalhar, ficam sozinhos. E o ficar sozinho é um dos maiores agentes de depressão, suicídio e adoecimento da pessoa. Então, é uma necessidade. E hoje o sistema político, ele, através das emendas parlamentares, ele é um direcionamento de energia, né? Então, esse direcionamento de energia, a partir do momento que a gente escuta o político, que ele, até mesmo para fazer essa entrevista, ele vai fazer uma reflexão sobre as necessidades, né? Seja, às vezes, alguns municípios não têm um geriatra especializado para atender o público idoso do município. Então, isso é recorrente, isso é uma situação básica, né? E a gente quer ouvir e, ao mesmo tempo, ter com esse político o compromisso dele de também atender, né? Claro que a nossa entrevista, de forma alguma, é um debate, a gente, né, vai ouvir as propostas, né? Mas, naturalmente, aquele político que vai refletir para fazer a entrevista a respeito das necessidades, ele naturalmente vai trazer essas matérias, a gente vai conduzir também a conversa dentro dessas matérias, que são dores maiores de toda a população idosa do Estado, e o compromisso dele de solucionar isso aí já é um grande passo, né, na busca de efetivar realmente essas realizações sociais que são muito importantes para o dia a dia da pessoa idosa. E até mesmo de incutir nos candidatos, nos pré-candidatos, né, uma responsabilidade também de trabalhar essas matérias.
Com certeza, estamos falando de quase 30% da população votante. Quase 30% da população votante, olha, ele consegue eleger e muita gente, muitas das pessoas que estão interessadas no pleito político devem prestar atenção a esse público. E esse público, por sua vez, ele quer aquilo que que a Constituição, que desde a formação do sistema previdenciário previa que quando aposentado a gente tivesse uma vida boa, um país tropical, uma possibilidade de andar no turismo, né, de melhoramentos. Cito algumas coisas assim latentes que são a exemplo, né? Nós temos aí a Lei Divo do Canto aqui, que nos possibilita o idoso transitar entre municípios, né, com gratuidade ou com desconto na passagem. Mas esta lei do Estado do Rio Grande do Sul, ela estabelece o limite de idade para 65 anos em diante. E já a lei federal, né, que estabelece essa mesma gratuidade aí entre estados, né, viagem entre estados, ela diz 60 anos. Sim. Ou seja, né, o Estado está atrasado neste estímulo à socialização do idoso, ao turismo, né, à entrada de cultura na vida da pessoa aposentada em 5 anos, né? Então, estaríamos nós, do Estado do Rio Grande do Sul, atrasados a isso? O que falta? Falta que mais políticos estejam na mesma sintonia, estejam no mesmo compromisso, estejam no mesmo pensamento, e aí haja uma alteração da legislação, né? Até mesmo na questão das equipes de saúde, a forma de atendimento, né? Um melhoramento de todas essas equipes da saúde básica do idoso. Agora nós vivemos desculpa, um momento pré-eleitoral. Agora a tribuna do aposentado, ela será permanente ou ela ficará apenas neste período de debates, de ideias, enfim? Porque eu observo, este assunto, ele não tem época, né? Nós temos os nossos vereadores dos municípios que têm um papel importante na questão dos regimes próprios de previdência dos municípios. E muitos, nesse período agora, por exemplo, Tramandaí está fazendo uma alteração muito interessante, muito substancial, que os políticos devem conhecer, né? E devem se apropriar disso também. A tribuna, então, ela será permanente ou apenas em períodos pré-determinados onde há este processo eleitoral? Então, né, a tribuna já nasceu ao pleito passado. Sim. Quando nós entrevistamos nas cidades em que atuo, né, como advogado de associações de aposentados, né, e dentre essas cidades, 3 prefeitos foram eleitos. E os 3 prefeitos estiveram em nossas entrevistas. Esses 3 prefeitos, né, em Camaquã, o prefeito Abna, se comprometeu em construir o centro-dia de idosos. Está em construção já, numa fase bem adiantada. Na cidade de São Jerônimo, o prefeito Julião se comprometeu com o aprimoramento do atendimento médico ao idoso, então já contratou geriatras, já estabeleceu rotinas de ginástica para o idoso, então investiu mais nessa área, e é um prefeito que vinha como vice de uma eleição anterior, ou seja, ele aprimorou aquilo de uma administração que antes participava como vice-prefeito, e houve um aprimoramento, né? Também na cidade de Taquari houve um aprimoramento, também da participação desse tipo de canal. Então a gente observou que efetivamente, a partir do momento que a pessoa
é convidada ou mesmo, né, participa desse tipo de debate, ela melhora, aprofunda o pensamento Sim. sobre a questão do atendimento à pessoa idosa, sobre as políticas públicas que podem ser realizadas à pessoa idosa, e a nossa experiência é que 100% daqueles que foram eleitos, né, e que prometeram fazer alguma coisa, estão fazendo alguma coisa. Então, a nossa vontade agora, retomamos nesse pleito eleitoral novamente, e a intenção é manter o canal, né, de forma permanente, não só nesse debate político, né, mas em levar informação, levar conteúdo de saúde, levar conteúdo espiritual e o conteúdo educacional, ou seja, né, corpo, mente e espírito. Muito bem. Agora a quantidade de informações que o aposentado deve absorver, ela é muito grande. Há alterações nas legislações permanentes, né? Cada dia nós temos algum tipo de novidade, mas muitas vezes o aposentado desconhece totalmente, né? Essa tribuna, ela também vem no sentido de levar ao aposentado o máximo de informação possível, principalmente dos seus direitos, que, olha, eu conheço muitos aposentados, daqui a pouco chegarei lá também, e o aposentado, ele tem muitos direitos que ele não usufrui por desconhecê-los. Então, né, são dois passos, né? O primeiro passo é o conhecimento do direito e o segundo passo, o exercício do direito. Exato. Né? Então, nós, através da tribuna, pretendemos, dentre as questões, ir atrás dos presidentes do INSS, dos responsáveis do INSS, para lá divulgar, conversar a respeito, por exemplo, da Lei de Proteção de Dados. Porque você estava falando recém, né, da questão dos consignados. A pessoa às vezes nem recebeu sua aposentadoria e já está recebendo uma enxurrada de ligações. Aonde é que essas empresas receberam os dados dessa pessoa? Como que isso foi divulgado? Aonde é que o sistema está falhando na proteção dos dados? Então são reflexões que hoje o aposentado ele está submetido a um universo digital, ele é uma pessoa mais antiga, e os golpes são constantes. Então, nós pretendemos, né, através desse canal, também levar de uma forma mais instrutiva possível aqueles cuidados básicos que a pessoa deve tomar antes de dar os seus dados pessoais, antes de dar a sua senha, antes de concordar com alguma postagem ou com algum tipo de atualização do seu aplicativo de celular. Então, as quantidades, as abordagens de golpes são muito variadas e a gente pretende levar esse tipo de informação, levar esses cuidados à pessoa idosa e, além de tudo, contribuir de alguma forma com a melhorias da qualidade de vida, né, e a longevidade da pessoa idosa. Muito bem. Agora você já tem uma pauta definida, você já tem datas de convidados, enfim, como é que é esta agenda da Tribuna do Aposentado? Como é que é a elaboração desta pauta? Então, né, a gente tem conhecimento que muitos políticos nessa época, né, eles estão muito arredios à questão de fazer uma entrevista sem pedir o voto, né? Sim. Então, agora até o início do pleito eleitoral, nós temos conhecimento ainda que alguns políticos têm alguns já querendo conversar. Nós já estamos fazendo uma agenda aqui no litoral. Começamos com o Capão da Canoa, onde nós conversamos já com 3 candidatos, né, candidatos já ao pleito, né? Nós temos aqui em Osório, né, candidatos também que já estão para reeleição, já tradicionais. Na cidade de Tramandaí também temos alguns contatos.
Amanhã estou entregando o restante dos convites aos diretórios estaduais Sim. dos partidos. E nós estamos com a nossa agenda, ela é, a princípio, dividida em regiões, né? E nessas regiões do Estado, o partido indica Perfeito. a pessoa que melhor se qualifica ou se identifica com a questão do idoso, né? É o partido que vai fazer essa peneira. Nós não temos condições de entrevistar todos, Claro. né? O ideal seria, inclusive, ter esse compromisso de todos, mas acredito que até mesmo daqui um pouco alguém ter vontade de participar já é um ganho para nós. E tem aqueles pré-candidatos que não têm essa pauta também, né? Isso, com certeza. Com certeza. Mas a possibilidade, então, de fazer as peneiras, ter na nossa pauta, nossa agenda, aqueles que têm essa identidade e por região, já seria um bom trabalho aí. A gente está bem feliz por isso. Já. Muito bem. Para encaminharmos o final de nossa entrevista, Dr. Jairo Dornelles, gostaria que você, nesse momento de despedida, deixasse os endereços, né, para que as pessoas entrem em contato e acompanhem a Tribuna do Aposentado nesse momento tão importante, um momento em que nós teremos decisões que podem mudar o ritmo de nossa vida. É importante salientar que muitas vezes as pessoas, eu não gosto de política, mas a política, ela faz parte das nossas vidas e muitas decisões políticas estarão no nosso dia a dia. No momento em que você paga determinado imposto, aquele imposto, ele é fruto da política, né? As decisões que acontecem em âmbitos administrativos, a maioria delas vem da política também. Então é importante a gente estar atento a este momento que nós estamos vivendo. Então, muito obrigado. Eu gostaria de agradecer desde já a todos aqui da Jovem Pan por esse espaço, né? E a você, meu amigo, minha amiga. Você que é aposentado, você que é pensionista, né? Você que é viúva, você que é trabalhador, você que é empresário, você que está desempregado, participe do nosso canal. Porque no nosso canal você vai ter condições de fazer uma seleção. Quem é que você quer jogando no seu timezinho? No seu time da escola lá? Quando você tinha a primeira ficha para escolher alguém no teu time da escola, você pegava o mais ou menos, tu pegava o mais amigo ou você pegava o melhor? Aquele que a gente ia fazer o gol, que a gente ia ganhar o jogo. Então, meu amigo, eu te convido para participar desse canal, que lá você vai garantir o teu sistema previdenciário escolhendo o melhor, porque ele vai se apresentar. E essa pessoa, quando falar, a gente vai ter certeza, essa pessoa sabe, essa pessoa está se dedicando, essa pessoa tem interesse, essa pessoa tem conhecimento, e você votando nela, você vai ajudar todo o sistema previdenciário, você vai ajudar os seus amigos, a você mesmo e os seus pais. Nada melhor, né? Então, Tribuna do Aposentado, tudo junto. Tribuna do Aposentado, você vai ter acesso ao nosso canal no Instagram e dali vai para os outros canais, Facebook e todos os canais de rádio web. E aqui na Jovem Pan eu tenho certeza que sempre teremos espaço para divulgar esse trabalho, enfim. Muito obrigado, Sandro. Não muito tenha obrigado. dúvida, doutor Jairo Dornelles. Agradeço, meu sucesso, ótimo trabalho. Tá bom, muito obrigado a todos, bom dia a todos.